Que essa noite o Espírito de Deus possa habitar na sua vida, na sua casa. E lembre que Ele sempre está contigo, independente do que você tem passado, independente do que você tem feito. Ele é o Pai, Ele é amor. Aleluias. Coloque sua vida diante dEle, aí na sua casa. Que você possa estar sentindo a presença do Senhor essa noite. Constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação. Gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação. Oh Deus, eu vim essa noite, oh Senhor Jesus, precisamos de Ti, amado meu. Oh, vem,
sei que o Senhor está comigo, Senhor. Por muitas das vezes eu tenho te decepcionado, Deus, atitudes que não vêm agradar a Ti, Pai. Mas eu sei que o Senhor está comigo, Senhor. Oh, Deus, eu sei que estás aqui. Oh, eu sei que habitas em mim, Senhor. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo. Aleluia. Às vezes nós esquecemos do Senhor. Tem dias que nós, tem dias que nós enfrentamos tantos problemas e achamos que nós podemos resolver com os nossos braços. Esquecemos de pedir para o Pai. Às vezes a gente pensa que Ele esqueceu da gente, mas Ele fala essa noite: filha, eu estou contigo, independente do que você tem feito. Eu só quero que você se achegue a mim, porque eu sou o caminho da sua vida. Oh, eu vim te adorar, Santo Deus. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que Tu és Deus, és minha salvação. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Nunca foi
tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, só pra ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Porque dele, por meio dele, só pra ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós. Como pode me amar, Deus conhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar a Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem
em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tem no meu coração minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode em mim confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tem no meu coração minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar.
Ei, som. Ei, A. Ei. Foi? Graça e paz, irmãos. Isso aí, nem varão? Tudo certo? Vocês que nos assistem aí pela live, Deus os abençoe em o nome de Jesus. Morrendo de saudade, não vejo a hora dessa quarentena passar. Enquanto isso, nós vamos obedecendo as normas, né? Uma vez que como igreja nós precisamos obedecer às autoridades constituídas segundo o livro de Romanos, e por isso nós obedecemos essas normas que foram impostas por eles, uma vez que a Bíblia nos pede isso, amém? Desde que essas leis não firam a palavra de Deus, nós temos como obrigação, como cristãos, obedecê-las, né? Então nós estamos tomando os cuidados que nós entendemos ser necessários, e por isso estamos aguardando as ordens deles, a fim de que nós, no momento oportuno, voltemos aos nossos cultos públicos, tá bom? Mas temos sentido muita falta disso tudo, e para nós é uma novidade tudo isso, né? Como para todas as igrejas. Mas eu creio que Deus extrairá muitos saberes desses dias, e nós aprenderemos muitas coisas, né, em Deus, através disso. Vamos para a palavra, irmãos? Você que está me acompanhando, abra sua Bíblia no livro de Números, o capítulo é o número 33, o verso do número 55. Números 33, o verso de número 55. Números, capítulo 33, verso de número 35. O tema da mensagem de hoje é avançando e vencendo no território da existência. Vou repetir para você gravar aí: avançando e vencendo no território da existência, é o tema da mensagem de hoje. Fica atento, tem muita riqueza que Deus quer partilhar conosco, e eu creio que será um tempo de edificação para nós como igreja. Números 33, 55 diz assim a palavra de Deus: mas, eu estou na versão transformadora, mas se vocês não expulsarem os povos que vivem na terra, aqueles que restarem serão como farpas em vossos olhos e espinhos em suas costas. Serão um tormento para vocês na terra em que habitarem. E eu, no verso 56, e eu farei a vocês aquilo que planejava fazer a eles. Eu vou para a edição Almeida, revista corrigida, diz assim, verso 55 do capítulo 33. Se vocês, porém, não expulsarem os moradores da terra de diante de vós, os que deixardes entre eles, vos serão por farpas nos vossos olhos e por espinhos nas vossas costas. Eles vos hostilizarão na terra em que habitardes, e será que farei a vós como pensei fazer a eles também. Vamos orar? Pai, eu quero louvar a Ti nessa noite e agradecê-lo, a Deus, pelo Teu cuidado. Nós podemos hoje, Deus, dizer como Samuel, o profeta, disse: até aqui nos ajudastes o Senhor. Ó Deus, Ebenezer. E obrigado pelo Teu cuidado, sim, Deus, pelo Teu favor. Ó Deus, as Tuas misericórdias se estendem todos os dias, e por isso nós não somos consumidos. O Senhor tem nos guardado. Ó Deus, no Seu pavilhão o Senhor nos escondeu, nas asas, ó Deus, da Sua onipotência, do Teu poderio, o Senhor nos protegestes, e por isso somos gratos, Pai. Reconhecemos o Seu favor em todos os nossos caminhos, e pedimos a Ti: endireita as nossas veredas, aplana os caminhos nos quais trilharemos por esses dias, que o Senhor lance a Sua luz sobre os nossos passos, e que a Tua palavra nos guie. Deus, eu clamo a Ti nessa hora, através do Teu Espírito, pedindo para que o Senhor fale conosco, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, como diz a Tua palavra no livro de Efésios, do capítulo 3, a fim de que nós compreendamos a largura, a extensão e a profundidade da Tua palavra. Conceda-nos a palavra revelada,
abençoada, Pai, nessa noite, a palavra da profecia, a palavra do conhecimento, da ciência, que a sua igreja nesse dia seja edificada, exortada e consolada. Fala conosco uma vez mais, ó Deus, por amor ao teu santo e poderoso nome, nós te louvamos pela oportunidade que nos destes, que haja graça, que haja unção, que haja virtude, Pai, nas palavras nas quais serão ministradas nesses minutos que o Senhor nos concede. Pai, compete ao Senhor revelar a tua palavra a nós, como diz a tua palavra no livro de Mateus 16, o Senhor olhastes a Pedro e dissestes a ele: não foi carne e nem sangue que revelastes ao teu coração, mas foi o meu Pai que está nos céus. Que essa mesma revelação, ó Deus, em nome de Jesus, habite o nosso ser, e que sejamos, ó Deus, tocados por ti, por louvor da tua glória, amém, avançando e vencendo no território da existência. Queridos, nós acabamos de ler o livro de Números, do capítulo 33, do verso 55 e 56, e eu preciso dizer algumas coisas a respeito disso, que quero aplicar a partir desse texto para os nossos corações. E eu quero dizer que quando nós olhamos para os textos do Velho Testamento, é sempre importante se atentar à regra das revelações bíblicas, que nos ensinam uma espécie de progressão quanto ao ensino, no sentido de que tudo que foi escrito tem valor atualizado para os meus dias, com o objetivo de de me equipar a viver uma vida cristã plena. Ou seja, do Gênesis ao Apocalipse, todos os textos, eu preciso entender que esses textos eles são atualizados para os meus dias, e que eles têm capacidade de me abençoar, de me dar saberes, ser pedagógicos para a minha caminhada cristã. E dito isso, algumas histórias que nós vemos na lei, como essa história que nós acabamos de ler em Números, no capítulo 33, elas não podem ser traduzidas, escute isso, algumas histórias do Velho Testamento, elas não podem ser traduzidas de maneira literal, como regra prática, uma vez que nós estamos na graça. É como se eu olhasse para o texto onde Davi, ele derruba o gigante com uma funda, e traduzir aquilo literalmente para os meus dias. Não faz sentido. Aquilo é atual para mim, todavia é simbólico. Há lições práticas que eu posso transportá-las para os meus dias, uma vez que nós estamos no tempo da graça e não mais na lei. Entretanto, essas histórias que não podem ser por mim traduzidas de maneira literal, elas são pedagógicas, e elas precisam ser traduzidas a partir do Novo Testamento. É aquilo que nós aprendemos na teologia, que são as regras de interpretações, ou seja, a Bíblia traduz a própria Bíblia. A Bíblia, ela se interpreta. Os textos, eles são harmônicos, eles se respondem na medida em que essa progressão é por mim observada. Então, uma vez que esse texto, apesar de ser do Velho Testamento, essa história contida, ela pode ser traduzida de maneira muito rica para a minha vida prática, quando eu não aplico ela de maneira literal, e é isso que eu quero fazer nesses minutos que nós temos a respeito desse texto que nós acabamos de ler. Se no passado, na lei, o homem era chamado por Deus para conquistar territórios externos e aniquilar inimigos que o habitavam, na graça, o território a ser conquistado é interno, e o inimigo a ser vencido também. Olha que interessante isso que eu digo. Observa que todos os livros, o livro dos Juízes, os livros das peregrinações do povo judeu, do povo hebreu, do povo de Israel, apontava alguns pedidos que Deus fazia àqueles homens, e na maioria deles era que esse povo conquistasse territórios, vencessem, matassem e derrubassem, aniquilando os inimigos que ali habitavam. Essa era a síntese do Velho Testamento. Já no Novo Testamento, o chamado de Deus é para que nós vençamos também em territórios, e nesses territórios combatamos os inimigos. Contudo,
já não é mais literal a ideia do Velho Testamento. No Novo Testamento, se faz necessário nós entendermos que o território a ser alcançado já não é mais as terras, aquilo que é externo, mas aquilo que é interno. O inimigo a ser vencido também, ele já não mora fora, mas muitas vezes ele habita dentro. Dito isso, a representatividade do texto, que nós acabamos de ler, ela fala da vida cristã e seus desafios. Esse texto que nós acabamos de ler, ele aponta para a vida cristã e os desafios que viveremos nela. E observa que, eu quero me ater ao texto agora, você que está com a sua Bíblia aberta, fica atenta que nós vamos devagarzinho ler alguns textos, os 55 e os 56, e extrair deles alguns saberes práticos a nós. E o primeiro deles é dizer que Deus, ele vai falar com o povo, através do seu profeta, e ele vai dar uma ordem ao povo. Olha só que interessante, do verso 55 ele diz: mas vocês, se não expulsarem os povos que vivem na terra, aqueles que restarem, olha o que Deus faz. Deus agora pede para que aquele povo entenda, nós estamos transitando nas sombras do Velho Testamento, porque todo o Antigo Testamento, ele é uma sombra daquilo que seria revelado a partir de Cristo nosso Senhor. E aqui Deus dá uma ordem ao povo para aqueles dias, e a ordem de Deus para aquele povo era que aquele povo expulsassem os povos inimigos que na terra da habitação deles vivia. Olha isso, Deus chama aquele povo e Deus faz um pedido para aquele povo. E a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui é que Deus vai dar uma ordem para esse povo. E qual é a ordem de Deus? Que aquele povo de Deus expulsassem da terra da habitação que eles viviam os inimigos que lá estavam. E queridos, transicionando esse texto para os nossos dias, qual é o valor prático que ele tem para nós? Assim como aquele povo, nós também devemos combater e trabalhar para que os inimigos da nossa habitação sejam expulsos. E quais são esses inimigos, uma vez que eles já não são mais externos e internos? A saber, o pecado. Se no passado Deus pedia para que o seu povo guerreasse com espadas, com armas, e tomasse posse de terras externas, no Novo Testamento a revelação ela é progressiva, e agora eu não tenho mais necessidade de conquistar as terras externas, mas aquilo que é interno, e vencer os inimigos que internamente me habitam. E quais são esses inimigos? A saber, o pecado que muitas vezes me habita. Olha o que diz o livro de Hebreus, o capítulo 12, o verso de número 1, eu estou na versão transformadora. Deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Eu vou repetir de novo o texto para você, Hebreus 12, 1, na parte B do verso. Deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. A Almeida vai dizer o seguinte: livremo-nos de todo peso. Ele chama o pecado aqui de alguma coisa que traz jugo, peso, fardo. E ele diz: livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Então, o chamado de Deus para mim e para você na caminhada cristã, no avanço da vida cristã, é que nós, agora, assim como no Velho Testamento, para aqueles dias, conquistemos os territórios internos do nosso ser, da nossa existência, que nós vençamos os inimigos que nos habitam, a saber, o pecado, que tão de perto nos rodeia, os desejos que habitam o nosso coração. Observa que Deus vai pedir para que o povo expulsasse os inimigos da terra.
Não, Deus não expulsa o povo da terra. Deus pede para que o seu povo expulsasse os inimigos que habitavam no território da existência onde eles iam viver. E aqui, queridos, nós precisamos aprender que a responsabilidade de vencer os inimigos que nos habitam, a saber, o pecado, é nossa. Por quê? Porque é uma capacidade que o próprio Deus nos concedeu, nos deu. Olha o que diz o livro de Colossenses, no capítulo 3, do verso de número 5. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas. Eu vou ler em outra tradução. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O texto me convida a uma responsabilidade. Observa que ele não recorre a Deus. Observa que aqui é um pedido direto, é um chamado. A responsabilidade de vencer os inimigos é minha, de expulsá-los do território da minha existência é meu. É o que diz Colossenses. Portanto, fazei. Observa que o texto do capítulo 33, do verso 55 do livro de Números, Deus em nenhum momento interfere na responsabilidade que Ele outorgou ao teu povo. Porque muitas vezes, irmãos, é muito comum nós buscarmos a Deus a fim de que Deus faça aquilo que Ele já nos capacitou para fazer. Você está entendendo o que eu estou falando? Ai, Deus me ajuda. Não, você já tem capacidade de fazer. Você já tem condições de expulsar isso que está habitando o território da sua existência e que vai destruir a sua vida, que vai prejudicar o seu futuro. Daqui a pouco nós vamos progredir com esse texto para fazer as próximas aplicações. Mas você está entendendo o que Deus está falando em sua palavra? Assim como Ele deu ordem ao povo a fim de que eles expulsassem esses inimigos que iriam prejudicá-los num futuro, é expresso no texto que nós temos essa responsabilidade, e nós não podemos atribuir essa responsabilidade a Deus, porque Ele já nos capacitou para vencer esses inimigos que nos habitam, os inimigos internos, as minhas concupiscências, os meus desejos, as minhas vontades, que quando eu dou vazão a elas, elas têm o poder de me aprisionar, de me destruir, de me conduzir, sequestrados por ela. Você conhece pessoas que estão sequestradas pela vontade que têm, elas são conduzidas agora pelos seus desejos, que uma vez alimentados, se tornaram maiores do que elas, e que agora dominam, exercem sobre elas poder. Por isso que Deus nos deu a capacidade, a força para vencer esses inimigos, pelo poder do Espírito que em nós habita. Aleluia. Fazei morrer o pecado que há em vós, portanto façam. Deus deu ordem para que o povo expulsassem esses inimigos que no futuro poderiam prejudicá-los e roubar deles a sua paz e a sua alegria. Quanta gente, meu irmão, já experimentou de Deus, já viveu coisas extraordinárias em Deus, e hoje estão vivendo seus piores dias, estão enlutados espiritualmente. Por quê? Porque deram vazão à carne, não subjugaram ela, não expulsaram os inimigos de territórios da mente e do coração, não andaram por todos os territórios da existência, porque é a ideia do texto. Deus coloca o povo lá e diz: olha, eu quero que vocês conquistem toda a terra, não deixe vivo nenhum só inimigo, expulsem todos, porque se um ficar, eles vão te prejudicar. É a ideia da vida cristã. Nós precisamos vencer o território da existência por completo. Todas as áreas da minha vida, o Espírito precisa ter acesso, porque tem gente que é seletivo com Deus.
Ele dá uma parte, a outra ele não quer colocar diante de Deus, a fim de que Deus subjugue. E quando nós fazemos isso, nós deixamos inimigos em alguma área do território da existência, e esses inimigos, em algum momento, eles irão se levantar, e eles irão roubar de nós a alegria, a paz. Por isso que Deus, preocupado com isso, chama o teu povo, para que o povo tomasse conta de todo o território, subjugasse todo o território, e expulsasse todos os inimigos, a fim de que nenhum deles ali habitassem. Façam, pois, morrer a vossa natureza terrena. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas. E eu sei o desafio que isso é. E como fazer isso? Como fazer isso? Como aplicar isso na minha vida prática? Como, pastor? Me dá algumas instruções, me dá algumas dicas. Algumas delas, por exemplo, ser radical com as próprias vontades. Se o inimigo a ser vencido é o interno, a saber, os pecados que tão próximos me rodeiam, os meus desejos, as minhas concupiscências, logo eu preciso saber lidar com todas elas. E como fazer isso? Como vencer nesse território da existência? Ser radical com as próprias vontades. Ser radical. Poucos dias falava com alguém e dizia isso para a pessoa: você precisa ser radical com a tua vontade. Não dá para negociar, não dá, irmãos, não dá. Não dá, não podemos fazer isso, porque esses inimigos se voltarão contra nós. Por isso que Deus reprovou Saul e o destituiu do trono. Você lembra? Quando Deus pede para Saul ir em uma região e matar todos os inimigos, aquilo aponta simbolicamente para a vida cristã. E Saul não faz tudo que Deus havia pedido. Ele deixa lá umas coisinhas de estimação. Sabe pecado de estimação? Faz 10 anos que você está na presença de Deus, faz 15 anos que você está na presença de Deus. Você tem cara de crente, roupa de crente, jeito de crente, fala igual crente, mas você tem um coração que ainda não foi entregue por completo a Deus. Tem pecados de estimação aí. Tem coisas que você ainda não colocou nas mãos de Cristo, para que através do teu Espírito Ele subjugue. E escute, isso em algum momento vai destruir você. E isso em algum momento vai dominar você, se já não está dominando. O profeta Samuel disse: Saul, porque eu estou ouvindo mugidos, eu estou ouvindo barulhos. Ele disse: não, eu não matei o rei e eu deixei alguns despojos. E ele disse: por causa da sua desobediência, o reino foi rasgado. Deus o destituiu do trono. Está entendendo? Porque, meu irmão, é melhor obedecer. É sempre melhor obedecer, porque as instruções de Deus são sabedoria. São sabedoria. Nós não podemos ter por inofensivo o pecado. Nós não podemos ter por inofensivo o pecado. O diabo sempre vai pintar um quadro distorcido do pecado. Ele nunca vai deixar claro as consequências que o pecado pode gerar, que os inimigos podem produzir na tua vida. Cuidado! Deus disse a eles: não deixe nenhum inimigo vivo. Sabe, irmão, isso que está vivo dentro do teu coração, sabe, esse pecado, essa coisa que você guarda, protege, oculta, que ninguém sabe, isso em algum momento vai te destruir. Subjugue isso, coloque isso diante de Deus, em nome de Cristo Jesus. Não tenha o pecado por inofensivo, ele é perigoso, ele é nocivo. Se Davi tivesse tido uma revelação da consequência do pecado que ele teria quando cometido com Betseba, certamente jamais ele sairia com aquela mulher. Mas sabe por que Deus não revelou para Davi o que aconteceria se ele saísse com Betseba? Porque isso não seria fé, porque a palavra já foi dada a nós, e nós não podemos
ter por blefe as instruções de Deus. E é sempre essa armadilha que o diabo se vale. Ele sempre lança dúvidas e interrogações. Ele é tão ardiloso que em Mateus capítulo 4 ele vai tentar colocar dúvida no coração do Filho de Deus. E detalhe, ele estava saindo de 40 dias de um jejum e de muita oração. Ele estava regado pelo poder de Deus. E mesmo assim, o diabo tentou usar de blefe com ele. Está entendendo o que Deus está falando aqui? Não considere inofensivo o pecado. Pecado continua sendo pecado, segundo a Bíblia Sagrada. Eu sei que são assuntos para os nossos dias impopulares. Até porque nós batemos palma para os artistas que cantam o gospel. Ai, a Anitta está cantando o gospel. Meu Deus, que coisa linda. Ela é mundana. Ela é mundana. Ela é mundana. Ela escarnece o Cristo. Tem nada de bonito nisso. O diabo não cantou não. Ele recitou versículo para Jesus. Aí tem um monte de crente. Ai, que linda live da Anitta. Faltou você assistir agora o Pablo Vittar cantando música gospel. Porque você não conhece a Bíblia. Você não conhece as Escrituras. Pastor, me ajuda. Como eu faço isso? Como eu venço os inimigos que agora me habitam? Porque agora não é atirar a pedra para fora, é para dentro. Se Davi matou o gigante que estava dentro, você tem que matar o gigante que está fora. Pegou ou não? Agora não é ficar catando pedra e jogar no gigante que está fora. O gigante agora mora dentro. O gigante já mora dentro, porque a graça nos expôs quem é o verdadeiro gigante do homem. O inimigo do homem, o próprio homem. Irmãos, o diabo não precisa de muito para destruir o homem. Ele só precisa dar ao homem aquilo que o homem quer. Está pegando? Não precisa de muito. Fuja da aparência do mal. Lembra de José? José estava na casa de Potifar. A mulher de Potifar desejou José. Sabe o que José fez? José correu, fugiu. Sabe o que eu entendo? O texto não fala, mas talvez José desejou aquela mulher. Quem sabe? Ele era gente, homem. Porque o problema não é pensar, o problema é fazer. Está em Tiago 1,17, depois você lê lá. Porque quando você pratica o pecado, gera sobre você a morte. José fugiu, ele correu. José sabia as suas debilidades, ele se conhecia. Eu falei sobre isso há poucos dias atrás, usando a vida de João Batista para falar sobre nossa identidade. Meu irmão, será que você se conhece? Você sabe onde são os seus pontos fracos? Você brinca com o pecado? Você fica andando em caminhos perigosos? Porque tem gente que fica na ponta do despenhadeiro. Muito conversa aí no fundo. Tem gente que fica na ponta do despenhadeiro, brincando com coisa séria. Não dá nada. Você brinca com coisa séria. Jesus não brincou com o diabo. Jesus não brincou. Jesus não brincou. O diabo falou, ele falou: vem cá, arreda-te, afasta-te, porque só ao meu Deus adorareis, só a Ele darei culto. Está entendendo aqui, irmãos? Você tem que reconhecer a sua capacidade inata de pecar. O homem é inato a pecar. O pecado habita o coração do homem. A concupiscência mora dentro de nós. O que nós tira da carne. A carne que te habita. E se você der alimento para ela, ela vai ficar poderosa e ela vai aprisionar você. E você não vai ter força de dizer não a ela. Você precisa substituir o bem, o mal pelo bem, o pecado pela santidade, e sujeitar a Deus, sem questionamento. Sujeita-se a Deus, sujeita a Deus os seus desejos e as suas vontades. Tiago 4,7 fala disso. Sujeitai a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós.
Nós precisamos submeter a nossa vontade diante de Deus, sem questionamento. Tem gente que faz muita pergunta, irmãos, eu aprendi nessa caminhada, que quem faz muita pergunta não está interessado em ouvir respostas, ele quer um subterfúgio para alimentar os desejos da carne. Está entendendo? Ele quer um álibi, uma resposta. Pastor, pode ou não pode tomar cerveja? Pastor, um copo é pecado? Meio copo é pecado? Aí a gente sabe que por trás dessa pergunta maliciosa e capciosa, há um desejo de encontrar um álibi para fundamentar o pecado que quer cometer. Subjugue a Deus, sem questionamento, as suas vontades. Ai, pastor, mas casar sem transar, vai que eu não gosto. O que a Bíblia diz? Faz o que Deus falou, submeta-se ao que Deus disse. Ele é fiel, e Ele não vai te desonrar, e muito menos desapontar você. É engraçado falar disso, porque eu conheci muito casal que quando não era para fazer sexo fazia, agora que pode fazer não faz mais. Estava solteiro, era um Deus nos acuda. Meu Deus do céu, não podia fazer, aí fazia. Aí casou, adivinha, não faz mais. Aí procura o pastor, aí não. Irmãos, é coisa da minha cabeça, isso é teoria e tese minha. É a paga que Deus dá para quem desobedece a sua palavra antes do casamento. É tese minha, tá? Tá na Bíblia não. É capítulos meus, versículos seus aí. Entendeu aqui? Primeiro, Deus dá uma ordem ao povo. Qual? Expulse os inimigos da terra. Não deixe que esses inimigos habitem a terra. Conquiste todo o território. E esse texto fala simbolicamente da vida. Nós precisamos conquistar toda a vida a fim de subjugá-la a Deus. Todas as áreas da sua vida hoje estão subjugadas diante de Deus, submetidas à vontade de Deus ou não? Não, pastor, pastor, eu vou no culto, eu entrego o meu dízimo, pastor, mas tem um ídolo dentro do meu coração, esse ninguém toca, esse ninguém mexe. Porque muitas vezes a gente pensa que pecado é só prostituição e moralidade sexual. Não é não. O orgulho, a altivez, a mentira e tantas outras coisas que a Bíblia vai enumerar. Deus deu uma ordem ao povo, não só isso. Deus avisa esse povo que se esses inimigos presentes e vivos poderiam produzir, Deus vai avisar agora o povo. Vamos para o texto. O verso 55 aí da parte B diz assim, ó: aqueles que restarem serão como farpas em seus olhos e espinhos tá tenso hoje, né? Em suas costas. Deus pede para o povo, conquiste todo o território, subjugue todo o território, não permita que nenhum só inimigo habite aí. Por quê? Aí Deus vai dar um motivo. Porque se eles permanecerem na terra de vossa habitação, esses inimigos serão como farpas em vossos olhos e como espinhos em vossas costas. É o texto. E aqui Deus faz uma afirmação terrível. Por quê? Porque Ele fala de uma vida onde o incômodo é constante e ininterrupto. Ele está falando de farpa nos olhos e espinhos nas costas. A ideia do texto aqui é essa: o incômodo constante e ininterrupto. Ou seja, são experiências da consequência de uma vida de pecados que roubarão a minha paz permanente. Porque o salário do pecado, o pagamento para aqueles que pecam deliberadamente, é a morte. E a morte aqui não é literal. Não é literal. É o enlutamento em áreas da vida.
Porque uma vez que eu vivo em litígio com a vontade de Deus, a mão de Deus não pode estar sobre mim e a sua bênção. É o que disse o profeta Isaías: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É o texto. Queridos, por isso, eu gosto dessa frase: faça o que for necessário para matar o pecado, para que ele não mate você. Faça o que for necessário. Sabe esse amante aí do WhatsApp que você tem? Sabe esse esquema que você tem aí no WhatsApp? Que tá com o nome de mulher, mas é homem? Eu vou falar. Sabe esse negócio do WhatsApp aí que o nome é de mulher, mas é homem? Arranca essa desgraça. Isso vai destruir a tua família. Isso vai prejudicar os teus filhos. Isso vai comprometer o seu futuro. Aleluia. Sabe essa mentira que faz anos que você vive? Essa imagem que você projeta é fanfarrão, é fanfarrona. Vive uma imagem dentro da igreja, mas na rua é outra coisa. Ei, é noite de você se submeter a Deus, subjugar a Deus, a sua vida por inteiro, por completo. Sabe por que muita coisa ainda não aconteceu? Por causa disso. Sabe esses dias que você tem perguntado: Deus, tem tempo? Por que na minha vida muitas coisas não fluem? Porque tem pecado de estimação. Faz muito tempo que você está acariciando, e essa noite eu te sentei nesse sofá para dizer para você: joga fora essa porcaria, quebra, eita, labarace de Minévia, quebra essa aliança, sai fora, bloqueia, abandona. Aleluia. Tem texto. 1 de Pedro 2,19, olha o que diz esse texto: porque de quem o homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Quer uma outra versão? Pois cada um é escravo daquilo que o controla. A ideia de Pedro aqui é que o pecado, uma vez por mim praticado, é sinônimo de que na luta ele venceu. É o inimigo do território que agora dá ordens a mim: olha, se prostitui. E aí eu me subjugo a esse desejo, sou conduzido por esse desejo, e porque esse desejo agora me dominou, ele me escraviza. Queridos, Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Escuta isso. Jesus, ele nos liberta do diabo, da carne e inclusive dele mesmo. Por que nas trevas é tão difícil alguém sair? Você já reparou? Que na presença de Deus é muito fácil as pessoas se desviarem, mas quando elas caem nas mãos do diabo, da carne, dos seus desejos, é uma guerra para elas retornarem. A pergunta é: por que isso acontece? A resposta é que em Cristo eu sou um escravo livre. Está entendendo? Que em Cristo eu me submeto à sua vontade de maneira livre. Não há imposições. Eu sou atraído com laços de amor e de misericórdia por Ele, por causa da sua doçura e da sua beleza. Agora, quando o mundo atrai o homem e os seus desejos e pecados, ele escraviza espiritualmente o homem. Por isso, essa grande dificuldade daqueles que estão em trevas saírem de lá. Está entendendo aqui? É a ideia que Pedro traz nesse texto, dizendo que quando eu sou vencido pelos pecados, pelos inimigos, eles me escravizam. Queridos, o pecado é uma fraude. Sabe por quê? Porque ele oferece prazer e ele paga com escravidão. O pecado é uma fraude. Ele te oferece prazer, só que ele paga com escravidão. Ele te algema, ele te aprisiona em cadeias espirituais. Por isso não
Não trate como inofensivo o pecado. Esse pecado que está batendo na porta, que desejosamente você está com vontade de saboreá-lo. Ele é doce só na hora que está na boca, viu? Porque quando desce, o gosto é amargo. Eu e você, eu levaria em consideração a palavra que está sendo ministrada ao seu coração. Aqueles inimigos que Deus disse, matem, expulsem, não permitam que eles habitem o território de vossa existência, porque se eles ficarem vivos, eles serão como farpas nos olhos e como espinhos nas costas. Aqueles inimigos eram os amorreus, os jebuseus, os cananeus e tantos outros. Aquilo que representava o paganismo. E nos dias de hoje, para nós, quem são os inimigos que nós devemos expulsar e matar do território da nossa existência? Colossenses 3:5 até o 10 vai enumerar alguns inimigos que habitam o território da nossa existência e nós precisamos expulsá-lo, vencê-lo, subjugá-lo. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia ela faz questão de enumerar e dar nome ao pecado. E é interessante que todas as vezes que a Bíblia fala sobre pecado, 1 Coríntios 6:9, Gálatas 5:19, você vai ler lá na sua casa, 5:17, você vai ler, todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre pecado, o guarda-chuva de quase todos os pecados é sempre a imoralidade sexual. Olha o que diz esse texto. Ele vai enumerar, olha o nome dos inimigos que nós precisamos subjugar, expulsar e matar do território da nossa existência, como Deus pediu para aquele povo não deixasse que nenhum daqueles inimigos estivessem vivos. Colossenses 3, do 5 ao 10, vai nos responder dizendo que é a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, o vil desejo. Dos pecados, os 4 primeiros estão intrinsecamente ligados aos desejos sexuais. Porque Deus conhece aquilo que Ele fabricou. Deus sabe quem é o homem. E Ele conhece quais são as inclinações do homem. E por isso não brinque com o pecado. Sabe aquele programa da madrugada que você começou a assistir e agora você se sente atraído e atraída por ele? Sabe, esse programa, ele aos poucos pode minar a sua santidade. Jesus está me ligando aqui. Só pode ser Ele. Está entendendo? Avareza, que é a idolatria. Aqui ó, para você que não dizima, viu? No oferta. Sabe o que significa avareza? Idolatria. Para você que fala mal dos católicos, que se dobram para as imagens de escultura e que a Bíblia abomina. Para você que tem amor ao dinheiro. Não, pastor, eu não tenho não. Tem sim. Você não contribui com a casa de Deus. Você não tem liberalidade no seu coração. Você não é generoso. Tudo que você faz é pensando em você. Você é egoísta. Você é individualista. Sabe o que a Bíblia te chama? De avarento. Sabe quem é um avarento? É o pecado da idolatria. Está aqui ó. Ira, cólera, malícia, maledicência, mentira e tantos outros. São infinitas as listas. Mas o que eu quero me ater aqui não é necessariamente em quais são os pecados, mas nesses inimigos que nós sabemos que nos afasta de Deus, que podem se tornar nocivos para a minha caminhada. Eles podem roubar a minha paz, a minha alegria. Farpas nos olhos. Já caiu aquelas farpas nos olhos? Já? É horrível, não é? É o dia inteiro assim, ó. É terrível. O incômodo é ininterrupto. Os espinhos nas costas. É a ideia de sofrimento. É literalmente o sequestro, o roubo da paz, da alegria constante e permanente. Deus dá uma ordem ao povo: expulsem os inimigos. Deus alerta o povo dizendo a respeito do que esses inimigos seriam capazes de fazer se eles permanecessem no território da existência deles.
E não só isso, Deus também lembra o povo que se caso eles não expulsassem, escute isso, irmãos, esses inimigos e os deixassem livremente habitar em seu território, o que aconteceria? Vamos para o texto? Verso de número 56. Eu, o Senhor está dizendo, farei a vocês aquilo que eu planejava fazer a eles. Sabe o que o texto está ensinando? Que quando eu deliberadamente vivo na prática do pecado, ou tenho pecados de estimação, a ira de Deus virá sobre mim. Porque isso não combina com o caráter e a vida cristã. Isso está em litígio com a vontade do Espírito que em mim habita. É o que diz o texto. Os inimigos que estão habitando nesse território, expulsem eles, porque eles vão roubar a paz de vocês. E se vocês não expulsarem eles, eu farei com vocês aquilo que eu gostaria de fazer com ele. Sabe o que Deus está dizendo? Que na presença dele, o pecado não pode habitar, assim como na vida cristã. E por isso, eu não posso me apresentar diante de Deus com pecados de estimação, vivendo de maneira desordenada, pecando deliberadamente, porque tem gente que é descarado. Só que você está diante de um Deus que tudo vê, tudo sabe, e que no dia do juízo final, Ele vai cobrar você de todos os pecados cometidos, porque Ele nos retribuirá segundo as nossas obras. Está tenso aqui hoje. Essa noite é noite de se arrepender, é noite de você se arrepender de quem você é, do pecado do orgulho, da altivez, a sua prepotência, a sua arrogância, a sua insensibilidade com o necessitado. Você tem um dedo podre, se aponta, você fala mal de todo mundo, a fofoca. Eu nunca vi ninguém confessar pecado de fofoca. Eu já vi de imoralidade sexual, fofoca eu nunca vi. Ó pastor, eu quero confessar para o senhor, eu sou uma fofoqueira, um fofoqueiro do capeta. Nunca vi. Porque não tem, fofoca não tem na igreja. É uma das coisas que mais destrói a igreja do Cristo. Deus está te chamando a se arrepender essa noite. Deus está chamando e convidando você para se arrepender. Sabe por quê? Porque Deus quer convidar você a fazer com Ele um concerto. Um concerto. Olha aqui para mim, é com você que Deus está falando. Ai, se a minha esposa estivesse ouvindo. Não, é você mesmo, você que está aí me ouvindo. Deus amarrou você nessa cadeira para você ouvir essa palavra hoje. Ai, se a minha... Não, é você mesmo, é com você. Sabe é você mesmo. Deus quer que você faça um concerto hoje com Ele. Deus quer alinhar a sua vida com a vontade dEle. Sabe por quê? Porque Ele abomina e rejeita o pecado. Ele nunca vai rejeitar o pecador, porque o apóstolo João disse: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Sabe o que diz o livro de Gálatas 5:24? Eu amo esse texto. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne e os seus vis desejos. É o mesmo autor que escreve no livro de Gálatas, no capítulo 2, no verso de número 20. Pode subir o louvor. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje vivo na carne, vivo para a glória de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ei, é noite de você reconhecer os seus erros, é noite de você olhar para dentro do teu coração e permitir que o Espírito habite todo o território.
É noite de você dizer aos inimigos: vão embora. É noite de você submeter e subjugar toda a sua vontade. Sabe esse inimigo que estava roubando a sua paz, tirando a sua alegria, gerando incerteza e incredulidade no seu coração? É noite de você derrubá-lo. Você lembra da história de Davi e de Golias? Eu estou todo arrepiado, eu sinto a presença de Deus. Quando Davi vai matar Golias, preste atenção e eu encerro. Ele vai preparar a funda e ele vai preparar a pedra. Escute isso. Davi joga a pedra na testa do gigante e o gigante cai. O gigante cai. Só que Davi vai fazer o serviço completo. Ele vai pegar a espada do gigante. Interessante que a de Saul, ele não aguentava o peso. E a do gigante, que era mais pesada, ele aguentou. Porque quando eu estou alinhado com o propósito de Deus, eu tenho capacidade que desalinhado eu não teria. Eu vou falar de novo para você pegar, porque essa veio do alto. Quando eu estou alinhado com o propósito de Deus, Ele me dá capacidade que desalinhado com Ele eu não teria. Ele pega Halabaresh de Minécia, Ele pega a espada do gigante, escute isso. Ele sobe em cima do gigante, agora ele vai arrancar a cabeça do gigante. Pastor, o que o senhor está querendo me ensinar? Que não adianta derrubar pecado, tem que matar. Sabe por quê? Porque se você só derruba o pecado, ele levanta de novo para vir atrás de você. Tem coisa na sua vida que precisa morrer. 3:5 de Colossenses. Abre aí. Fazei, pois. Fazer quem? Você. Morrer o pecado que há em vós. Olha aqui para mim. Para de ficar orando essa oração de fariseu, dizendo: Deus me ajuda, Deus me ajuda. Aí dá 30 minutinhos, você pega o celular e vai trocar mensagem no WhatsApp. Deus me ajuda. Dá meia hora, você vai na madrugada no site pornô assistir os vídeos. Deus me ajuda. Você não pode ter uma oportunidade de pegar o carro da empresa que você falsifica as notinhas. A responsabilidade é sua. Porque se fosse de Deus, Ele não ia falar para o povo tirar o inimigo lá do território. Sabe o que Ele ia fazer? Ele ia mandar um anjo para matar todos os inimigos e deixar o território pronto para eles habitarem. Sabe o que Deus está querendo me ensinar e te ensinar? Que no território da minha existência, os inimigos que habitam são de responsabilidade minha, e por isso eu devo matá-los e expulsá-los da minha existência. Aleluia, aleluia. Eu quero orar pela tua vida. Você quer fazer um concerto com Deus? Está me ouvindo agora? Põe a mão no teu coração. Talvez você está do lado da tua família, aí do lado da tua esposa. Ela não sabe, você tem um amante. Ele não sabe, mas você tem um esquema no celular. Aleluia, Naragaia. Seu patrão não sabe, mas você está lesando ele faz tempo. É ladrão. Ei, Zaqueu, convém hoje entrar na tua casa. Sabe por quê? Porque hoje eu quero derramar salvação sobre a tua família. Ei, Deus, aqui está o seu povo, Jesus. Espírito Santo, gera arrependimento no coração do teu povo. Deus, não há como o Senhor derramar do teu Espírito uma nova porção, um novo azeite. Não há como nós vivermos o avivamento se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. Deus, eu sei que há uma promessa sobre essa igreja. Eu sei que o Senhor quer nos usar para tocar nas nações, mas é necessário que nós nos arrependamos. Ó Deus, em nome de Jesus, gere arrependimento no coração da nossa liderança, no coração das famílias, para a glória do teu nome. Aqueles que estão me ouvindo agora, ó Deus, que eles caiam de joelhos na tua presença. Ó Deus, levante as mãos aos céus, reconhecendo que eles precisam se arrepender e receber perdão, em nome de Jesus. Ó Deus, e na mesma medida do arrependimento, seja a medida do teu Espírito, porque a tua palavra diz no livro de Romanos 5:20, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
agora. Encha essas pessoas do teu Espírito, batiza elas com o teu Espírito agora, meu Pai, em nome de Jesus. Encha-nos da tua presença, derrama os dons espirituais sobre a tua igreja. Aleluia, aleluia. Vai visitando cada família, vai visitando cada lar, cada casa agora. Que os grilhões comecem a ser quebrados, que as cadeias comecem a ser despedaçadas, que todo sofisma, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Adore a Deus, adore a Ele agora. Comece a dizer a Ele: Deus, você é lindo, Deus, Tu és maravilhoso, Deus, Tu és a nossa alegria, a nossa porção, a nossa herança. Aleluia. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho. Na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios defeitos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho, reflete a glória que revela os meus desejos. Na vida real o maior vilão sou eu. Aleluia, Na aleluia. vida real o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho. Na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios defeitos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus desejos. Na vida real o maior vilão sou eu. Na vida real o maior vilão sou eu. Sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios defeitos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho, reflete a glória que revela os meus desejos. Na vida real o maior vilão sou eu. Aleluia. Na vida real o maior vilão sou eu. Jesus encontrou O maior vilão sou
Uma mulher que havia sido pega em flagrante adultério. Os religiosos apresentam aquela mulher diante de Jesus e a lei pedia para que uma mulher pega em adultério fosse apedrejada. Jesus agora vai dar o veredito. Jesus vai julgar a causa daquela mulher. E sabe como ele julga? Usando um princípio, o amor. Ele olha para aquela mulher e disse: vá e não peques mais. Olha para aqueles homens que desejavam condená-la e acusá-la e lembra-os de que, assim como aquela mulher, aqueles homens eram habitados por muitos pecados, talvez alguns ocultos, que a comunidade dos seus dias não conheciam, mas o Cristo, que tudo sabe e vê, conhecia. E diz àqueles homens: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Queridos, na graça nós temos uma oportunidade que a lei não dava aos homens. A oportunidade de receber o perdão dos nossos pecados. E essa é a síntese do Evangelho. Por isso que o Evangelho é chamado de boas novas, boas notícias. Notícia essa que o Cristo substitutivo e definitivo, na pessoa de Jesus, pagou todos os nossos pecados, e a cédula que era contra a minha e a sua vida foi rasgada diante de Deus, e por isso em Cristo temos paz com Deus por meio da fé. Contudo, isso não deve nos levar a usar a liberdade para dar vazão aos nossos desejos, porque uma vez vivendo em santidade, nós glorificamos e exaltamos o nosso Deus, porque somos por Ele habitados. Que nessa noite você possa apresentar os seus pecados, que você possa dizer a Deus: Deus, estou arrependido e arrependida, quero fazer hoje um concerto com o Senhor, quero receber do Senhor a Tua presença, dons, e ser por Ti usado e usada como um instrumento para essa geração. É o desejo do Pai. Não sinta-se acusado ou acusada, porque o dedo da acusação é sempre do diabo. O desejo de Deus é alertá-lo e alertá-la, para que você tenha consciência de que os inimigos habitando nas terras da sua existência, eles serão como farpas nos olhos e espinhos nas suas costas. Eles roubarão de você a paz e a alegria de uma vida plena em Cristo. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor dê a você graça e que você se sinta perdoado e perdoada nessa noite. Pai, eu quero Te louvar por essa palavra, eu quero Te louvar por essa noite. Leva-nos em paz, em segurança, que o Teu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e que nós vivamos, ó Deus, uma quinta-feira sobrenatural na Tua presença. Que o Senhor venha com a Tua visitação, nos acorde pela madrugada, e que nós voltemos a buscá-lo como outrora. Que o primeiro amor, ó Deus, renasça dentro do nosso coração, e que nós voltemos ao Senhor em lágrimas, em júbilo, cantando e adorando ao Senhor na beleza da Tua santidade, lembrando que em Ti recebemos perdão, paz, alegria, amor, alabaraderebaderebácia. Ei, receba a presença, receba o poder de Deus, receba o toque de Deus, receba a paz de Deus aí na tua casa. Aleluia! Eita, adora Ele. Alabaraderebereri aspidereminaia. Oh, aleluia, Te adoramos, Jesus. Vai no caminho e não. Meu Deus, vai essa mesmo. Ganhar o mundo e perder a mim. E adora. Estar no caminho e não chegar ao fim. A minha luta. A minha luta no meu eu contra. Aleluia. Os meus gigantes são os meus próprios defeitos e o que são
Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. E a igreja diz amém. Deus te abençoe. Até domingo, se Deus quiser. Saudade, um grande beijo.